Olá, os exercícios agora que a gente vai fazer, nós vamos fazer com o Visual Studio. E para isso você pode baixar aí o Visual Studio Community, ele é gratuito, né? Aqui está o endereço, você pode pesquisar aí Visual Studio e você vai fazer a instalação. Para saber como faz a instalação, caso você tenha alguma dificuldade, eu vou deixar um card aqui em cima desse vídeo, aonde você vai ver o passo a passo, a instalação e mais algumas explicações para você conhecer e mexer com o Visual Studio. Após fazer isso, eu vou fazer também aqui, eu vou abrir aqui um projeto agora, clicar em criar um projeto e a gente vai fazer basicamente o que a gente estava fazendo já lá no browser. Mas agora a gente vai passar a tomar decisões, né? Então eu vou criar aqui e vamos dar o poder para o nosso programa para poder decidir o que ele vai fazer. Por exemplo, se a gente pegar, vamos apagar esse console.writeLine hello world que a gente já fez algumas vezes e vamos colocar esse exemplo aqui. Nesse exemplo, se a gente rodar o nosso sistema e a gente vai ver o resultado. A resposta é maior que 10. Então eu tenho int A, int B, então ou seja, eu tenho 5 mais 6 e aqui tem a verificação se ele é maior que 10. Se ele for maior que 10, ele vai dar essa mensagem. A resposta é maior do que 10. O que a gente consegue ver aqui? Por exemplo, já vamos para algumas dicas. A primeira coisa aqui com o Visual Studio, você tem essa coloração. E isso é legal, né? Aqui são algumas variáveis. Aqui é um termo, né? Uma palavra reservada, a palavra if. Eu não posso, por exemplo, criar uma variável com o nome if, né? Isso aqui não pode, ele não vai deixar. Então, quando a gente tem uma linha só para uma definição, né, eu consigo fazer isso. Eu não preciso colocar em 3 chaves, ok? Se ficar muito pequeno aí, depois eu vou precisar aumentar. Mas só para você ver aqui o todo, né? E aí o que acontece? Para a gente entender esse if, por exemplo, se eu colocar que o valor é 3, agora int é igual a 5 e b é igual a 3, e eu rodar novamente, agora eu não tenho aquela mensagem que você viu aqui. Tá? Por quê? Porque agora o resultado de 5 mais 3 é 8 e ele não é maior do que 10. Legal. Essa definição do if é um booleano, sim ou não. Então, lembra quando a gente mexeu com algumas variáveis? Então, nós temos ali uma variável booleana que diz se é sim ou não. Por exemplo, eu posso dizer resultado e colocar essa validação aqui. E agora, eu faço a verificação se o resultado é maior ou não. A resposta é maior do que 10. Tá? Mas e o que acontece se eu quero mostrar algo que não está nessa condição? Por exemplo, quando eu coloquei o número 3 e executei o nosso código, vamos executar novamente, e executei o nosso código, uma mensagem não apareceu aqui. Por quê? Porque o resultado ele não está de acordo, ele não foi verdadeiro, então ele não entra nesse local. Então vimos que quando o resultado é verdadeiro, isto acontece, essa primeira determinação que a gente deu, das chaves, ela acontece. Mas e quando não acontece, como é esse caso? O que a gente pode fazer? A gente pode usar a instrução else, ou seja, se isto não for verdade, então faça tal coisa. Tá? Então o if aqui a gente vai traduzir como se esse resultado é verdadeiro, isto que vai acontecer. Se não,
isto vai acontecer. Então, se a gente rodar agora e mostrar o resultado, você tem que a resposta é menor do que 10. Quando a gente faz o ajuste de volta, a gente vai ter outra resposta, que a resposta é maior do que 10. Bem, então agora a gente pode colocar uma outra condição e vamos ver o que acontece. Então vamos dizer que agora eu quero fazer toda essa operação, A, B, C, tá, ok? O que a gente precisa entender aqui é que agora eu tenho duas condições. Eu estou validando se é verdade a primeira condição e a segunda condição. E dois ex-comerciais aqui, eles vão representar exatamente o E. Ou seja, eu preciso que essa primeira instrução seja verdadeira. Vamos colocar aqui. E essa segunda instrução seja verdadeira para que esse trecho de código ele seja executado. Caso isso não seja verdade, as duas não sejam verdades, ele vai executar essa operação, tá? Então, se a gente tem aqui a resposta, eu até digitei errado, né? A resposta é menor que 10, tá? Maior. Então, a resposta é menor que 10, tá? Então, a resposta é menor que 10. E o primeiro número não é igual ao segundo. Legal. Quando uma instrução eu quero que as condições sejam de verdade ou verdade, eu posso colocar, aqui ó, ou eu posso colocar pipe e executar novamente. E agora a resposta é maior que 10. Só que aí não é E, né? Aí não é E, aí é ou. Vamos melhorar aqui a ou. Vamos colocar aqui 5. Se uma das condições forem verdadeiras, tá? Ele vai responder no trecho de código que a gente separou. Por exemplo, aqui esta condição é verdadeira. A gente viu a utilização do if e como nós vamos interagir com o nosso sistema para tomar algumas decisões, caso seja verdade, caso seja falso em alguns cenários. Vamos ver agora sobre o Hello World novamente algumas coisas que eu não te contei.